Bom, gente, na semana passada nós tivemos a gente tinha uma coisinha para fazer, não tinha? O que que era? Alguém lembra? Claro que sim, né, gente? O que que a gente tinha para fazer mesmo? Com o dever de casa, aí não ficou? Quem tava aí? Acho que ninguém lembrou, professor. Quê? Eu acho que ninguém lembrou. Bom, se não lembrar, eu reprovo todo mundo, certo? Então eu acho melhor lembrar agora. Senão o bicho vai pegar. Gente. Nós fizemos um trabalhinho aí, não fizemos não? Semana passada? Antes era gratidão. Tem que tirar esse negócio daqui. Pera aí, gente, só um pouquinho. Meu Deus, cadê o trem aqui? Pronto. Bom, a gente tinha aí alguma coisa para fazer aí na semana passada. E eu vou deixar para ver se vocês lembram aí que a gente conversou semana passada. Deixa eu ver aqui. Onde nós paramos aqui? Bom, acho que a gente parou aqui na semana passada, não foi, gente? Sim, a gente estava falando sobre a questão do perdão, não era? De Isso, perdoar, né? nós falamos do perdão, nós falamos da ressignificação, nós falamos das perdas, lembra? Da questão Uhum. da melhoria de saúde mental, do fracasso, de como que a gente melhoraria a acepção desse fracasso na vida da gente, né? A gente falou sobre tudo isso aí. Nós falamos um pouquinho do diário reflexivo, né? Necessidade de escrever. Foi o que a Brenda tinha colocado na semana passada, a importância que ela achou de relatar, né? Aquele exame que nós fizemos anteriormente aí. Falando do Mindfulness e agora nós vamos falar um pouquinho da resiliência humana, né? E da capacidade aí de superação de desafios ao longo da vida, tá? Só que isso aí, gente, tem uma analogia muito grande com a engenharia, né? Foi daí que eu busquei os ganchos, principalmente os ganchos importantes que a gente tem em relação à psicologia, em relação à psicologia positiva, juntamente com a engenharia, né? Então a gente busca uns ganchos interessantes aí que acontece no mundo da engenharia, acontece com a gente também, que somos máquinas aí perfeitamente perfeitas, né? De uma engenharia absurda, né? Então nós vamos falar um pouquinho dessa questão dessa resiliência, né, na vida humana e como que a gente associa isso à engenharia, tá? Bom, primeira coisa, gente, que eu quero comentar com vocês é o seguinte: o nosso cérebro ele tem uma capacidade de resiliência muito grande, desde que a gente consiga absorver essas informações e os impactos da vida de uma forma que seja mais vamos dizer assim, sistematizada, de uma forma menos direcionada. Tem situações na vida da gente que a gente leva tudo pro lado pessoal, né? Eu não sei se vocês já tiveram essa oportunidade de passar por situações parecidas com essa, mas situações que acontecem na vida da gente que a primeira coisa que a gente faz é assim: eu tenho um problema com o meu chefe fala alguma coisa comigo e ao invés de eu levar aquilo ali para minha vida, ali no meu ambiente de trabalho, eu levo para minha vida pessoal. E aí eu começo a olhar o chefe já com outros olhos. Por quê? Ah, aquele cara é chato, ele tá pegando no meu pé, né? E tem todas essas circunstâncias que a gente passa ao longo da vida. Só que na verdade às vezes não é.
Às vezes é uma correção, às vezes é um caminho, às vezes é um aconselhamento que a gente recebe ao longo da vida, mas que não tem nada a ver com o lado pessoal, né? Tem a ver com o momento, tem a ver com a expressão, o lugar onde você se encontra, né? Tanto o estado físico, o estado psicológico que você se encontra no decorrer da sua vida. Isso é muito comum de acontecer, né? Então, quando eu levo isso para minha vida pessoal, isso acaba afetando, né, o meu lado pessoal. E na verdade não é para afetar meu lado pessoal. Porque quando a gente fala, né, principalmente que eu não posso levar problemas de dentro da minha casa, por exemplo, a uma sala de aula, é justamente isso, né? A partir do momento que eu enfrento aqueles problemas na minha casa, ou seja no trabalho, ou seja onde for, e enfrento esses problemas de forma que tudo gira em torno de mim no mundo, né, como se eu fosse o único e exclusivo, eu começo a levar aquilo para minha vida pessoal e aquilo começa a fazer parte da minha vida pessoal. E quando faz parte da minha vida pessoal, vai chegar num ponto que eu vou estar usando aquelas conexões que eu criei, né, neurologicamente falando, e essas condições que eu criei, elas começam a afetar as pessoas que estão à minha volta. Exemplo disso é quando as pessoas são muito mal educadas. Eu não sei, né? Será que vocês já tiveram convivência com esse tipo de pessoa? Né? Tem umas pessoas tão mal educadas, difícil de lidar demais da conta, onde as pessoas elas tratam a gente com uma certa agressividade que a gente não entende por quê, né? E quando eu olho para isso, eu começo a imaginar assim, por que a pessoa é assim? Né? É lógico que existe vários mecanismos por trás disso aí, que a gente já comentou alguns deles, né? Inclusive mecanismos da infância que a gente vai armazenando aqui no nosso reptiliano, e isso vai ficando guardado, armazenado na minha memória. Então, aquela coisa, né? Se com ferro ferirás, com ferro será ferido, né? Então, se alguém me fere, a primeira intenção que eu tenho, né, no meu cérebro é o quê? Ah, eu vou ferir também, né? E é justamente isso que a gente não deve fazer. É justamente essa capacidade que eu tenho de receber aquele impacto, que é a resiliência, né? E transformar aquilo em mecanismos que me levem para uma satisfação pessoal muito maior do que levar aquilo para minha vida pessoal, tá? Gente, porque sinceramente o mundo não gira em torno da gente. O mundo não gira em torno do meu umbigo, né? Eu sou, cara, se você fechar o seu olho agora e imaginar o quão pequeno a gente é nesse universo, a gente não é nada. A gente é uma coisa tão petitinha, mas tão petitinha, que se você parar para pensar, você fala assim, nossa, como, né? Mas olha só, ao mesmo tempo de tão pequeno que eu sou tão exclusivo e único. Olha que fantástico, né? Então, quando eu olho por esses lados, né, quando eu começo a perceber ao mesmo tempo a minha pequenez e a minha grandeza diante da minha unicidade nesse universo, eu começo a equalizar essas coisas. Quando um chefe fala comigo, aí o que eu faço? Ah, é o meu trabalho, certo? Eu não vou levar para o lado pessoal. Eu vou tentar desviar aquilo de uma forma que me faça bem. E quem falou que isso é errado? Né? O importante não é ser feliz? Claro que é. Né? O importante é ser feliz sem pisar nas pessoas. O importante. Para que eu tenho. Gente, por que uma pessoa ela tem a percepção que para ela ser feliz, o outro tem que ser triste? Não são coisas que são excludentes, entendeu? Eu posso ter a minha felicidade pessoal e o outro também, tomara que ele seja mais feliz do que eu ainda. Que coisa legal. Mas muitas vezes a gente não pensa assim, né? E a gente cria esses mecanismos, né? Esses mecanismos afetam diretamente essa capacidade da gente dispersar coisas negativas que a gente recebe no nosso dia a dia. De forma que, se eu penso que isso é apenas um momento da minha vida, que eu estou passando no meu trabalho, seja, sei lá, onde eu esteja, né? Seja na paróquia que eu convivo, seja na minha área de trabalho, seja na minha casa, não é uma coisa pessoal, tá? Então, crie essas defesas que são importantes. Sempre pense por esse lado, porque a partir do momento que eu penso por esse lado, eu não sou aquele, né, aquele único exclusivo no universo, tá? Que estou sendo atacado, estou sendo machucado, etc, né? Porque a pior síndrome que tem é a síndrome do coitadinho, tá? E assim, e a pior coisa que existe na face da Terra é a gente ficar com dó de alguém. O sentimento de dó, ele é um sentimento penoso, um sentimento que dói. Dói tanto na pessoa que sente quanto na pessoa que recebe essa dó, tá? Porque ninguém é digno de dó, gente. Cada um tem a sua estrada, cada um tem o seu caminho. É lógico que empatia
não é dó, são coisas diferentes, tá? Empatia é se colocar no lugar do outro, é vivenciar, mesmo que seja à distância, alguma coisa que aquela pessoa esteja vivendo no momento e compadecer com o que ela está vivendo. Isso é normal. Esse é um sentimento bom, tá? Agora, o sentimento de dó é um sentimento muito complicado, que a gente não deve senti-lo, tá? Porque ninguém, afinal, caiu na piscina de azeite, como dizia minha mãe, né? Então, não tenha esse sentimento, tá? E crie essas defesas, né? Essa capacidade de resiliência na vida de vocês, que é um mecanismo de escape muito bom que a gente tem para a gente conviver no dia a dia, para que a gente não leve nada pelo lado pessoal, tá? Tudo tem um significado, disperse aquilo, tá? É a mesma coisa de você pegar uma gota de tinta bem concentrada e jogar essa gota num copo d'água. Né? O que vai acontecer? A própria transferência de massa que a gente tem ali, que a gente estuda na engenharia, a dispersão daquela gota na água, a difusão daquela gota na água, né? É uma coisa que a gente deve fazer. Então, quando eu recebo alguma coisa muito concentrada, dilua, sabe? Deixa passar, deixa ir embora, porque não compensa você ficar, às vezes, retendo aquilo para você. E lembre-se do que eu falei com vocês: quanto mais coisas negativas eu retenho, maior a probabilidade de uma depressão, maior a probabilidade de você sofrer futuramente, né? Porque realmente o importante é sofrer o momento, passar por ele. Não existe ninguém nessa face dessa terra que consiga, por exemplo, receber um desagrado, receber qualquer coisa às vezes e ficar calado, né? Mas não devo levar aquilo para minha vida pessoal, tá certo? E aí tem alguns mecanismos. O próprio mecanismo de segurança que a gente tem, da própria respiração. Gente, é muito importante isso. A gente pode achar que é bobeira, mas o contar até 10 é extremamente importante na vida da gente. Porque senão, sabe o que acontece? Se você chegar num ponto de você receber algum distrato, vamos dizer assim, e você responder de forma não proporcional, o sofrimento que você vai ter depois é muito pior do que você passou no momento. Porque você vai ficar pensando assim: nossa, por que eu fiz aquilo com aquela pessoa? Tá? Gente, não é apologia ao sofrimento, não é sensacionalismo, mas é uma coisa que a gente precisa criar na gente para a gente não sofrer. É simplesmente isso. É um mecanismo que a gente precisa criar para a gente não sofrer, tá? Existem muitas situações, por exemplo, muitos traumas de infância que às vezes as pessoas têm e que quando essas pessoas vão num psicólogo, num terapeuta, por exemplo, elas não conseguem contar sobre determinadas fases da vida dela. É como se ela tivesse do 0 aos 5 anos, dos 5 aos 6 ela passou por um trauma muito grande, uma dificuldade muito grande, e aquilo como se apagasse da memória dela. É um mecanismo que o seu próprio subconsciente cria para que você não sofra. Entendeu? Agora, se o meu subconsciente cria esses mecanismos, por que o meu consciente não criar? Certo? Então é interessante a gente pensar dessa forma e criar esses mecanismos, né? Nós não somos únicos, nós somos muito pequenos, mas ao mesmo tempo nós somos únicos e exclusivos. Na verdade, é uma antítese muito grande na vida da gente, né? Porque ao mesmo tempo que eu sou muito pequeno no universo, eu sou muito grande porque eu sou único e exclusivo. Isso é fantástico, tá? Se eu consigo equilibrar a minha pequenez com a minha grandeza por ser único, eu já resolvi grande parte da minha vida e grande parte da minha existência, da felicidade aí durante o meu processo, né, de vivência nesse mundo. Tá? Então, é muito importante criar esses mecanismos aí, tá certo? São mecanismos de superação, né? A gente passa por eles, né? Como eu falei com vocês, quando a gente perde uma pessoa muito querida, a gente tem as fases que você vai passar por ela, né? Dentre elas, você tem a fase do luto, você tem a fase de aceitação, você tem a fase de rebeldia, onde você começa, por quê? Por quê? A gente tem essas fases e é normal passar por elas, certo? Então, tudo na vida é fase, né? Tudo na vida vai passar, tá certo? Aquela situação que você está vivendo na sua vida vai passar, certo? Ah, é boa, vai passar. O que nós falamos há um tempo atrás? Muita gente observa o dinheiro como um valor absoluto para a felicidade. E a gente sabe muito bem que isso é totalmente o contrário, certo? Eu conheço uma pessoa, gente, e ela é uma pessoa muito simples, tá? É uma pessoa que lava carros, tá? Mas uma pessoa espetacular. Espetacular. Às vezes, não é aqui em Ouro Branco, né, na minha cidade, lá em Lavras, mas
De todas as vezes que eu fui lá, de todas as vezes que eu fui no posto abastecer o meu carro lá, de todas as vezes que ele lavou o meu carro, todas as vezes que eu conversei. Gente, eu nunca vi ele sem um sorriso no rosto. E às vezes, 7 horas da manhã, o cara tá lavando o carro lá, às vezes no frio, né? Com um sorriso no rosto. E não é falso, é verdadeiro. Aí, se você chegar perto dele e fizer uma entrevista com ele, fala, pô, o que que você tem, cara? Entendeu? Pô, você tá lavando o carro. Não que seja uma profissão horrível, mas, gente, para e pensa. Quando a gente começa a colocar os aspectos comparativos da nossa vida com a vida dessas pessoas, por que que essa pessoa consegue sorrir? E por que que ao mesmo tempo eu não consigo durante tudo que eu tenho? São perguntas que a gente deve fazer durante a vida da gente. Porque não é a questão de você não ter dinheiro que traz felicidade. Isso é chamado de hipocrisia, né? A questão é o valor que eu dou ao meu dinheiro, o valor que eu dou às coisas materiais, se é absoluto ou se é relativo, né? Porque quando a gente compra uma casa que é o sonho da gente, passou 3 meses, acabou. É aquela empolgação que ela acabou. Entendeu? Então, gente, tudo vai passar. A tempestade, ela sempre vai passar. Sempre haverão dias melhores. A gente sempre tem que pensar nisso aí, por mais que às vezes a gente não tenha uma esperança, mas um fiozinho a gente sempre pensa, porque a gente sempre tem uma esperança de que dias melhores sempre vão onde vir, tá? Olha que lindo, né? Seja o mundo inteiro se contagiou pela morte do Papa Francisco. Olha que coisa linda. Por que coisa linda, né? Gente, sabe qual foi as últimas palavras do Papa, segundo o enfermeiro dele? As últimas palavras dele foi: "Obrigado por me levar na praça." E deu um tchauzinho e bau bau. Olha, gente, eu não sei se vocês conseguem entender a profundidade disso. Eu não sei se vocês conseguem perceber, captar a profundidade disso, mas até nos últimos segundos de vida ele se lembrou de agradecer a alguém. Gente, que coisa mais linda! Pelo amor de Deus, que coisa mais fantástica! Sabe? É aquela mesma situação lá da história de Jesus na Bíblia, né? Que ele curou 10 leprosos, só voltou um. Um para agradecer. E quantas vezes a gente não faz isso na vida da gente? Né? Nós falamos da gratidão lá atrás, como uma ferramenta também, não foi? Qual o tamanho da minha gratidão? O tamanho da minha gratidão é o tamanho da minha felicidade, tá? E eu só consigo ter essa gratidão, eu consigo trabalhar isso a partir do momento que eu consigo me autoconhecer e a partir do momento que eu crio um mecanismo que a gente acabou de falar de resiliência, onde eu consigo dissipar aquelas energias que vêm em cima de mim às vezes e que eu não posso retê-las para mim. Elas têm que passar, às vezes é importante para o meu crescimento, mas elas têm que ir embora. Elas não vão ficar paradas aqui não, tá? Porque como eu falei com vocês, tudo que é importante na vida tem fluxos e tem fases, tá? O que é parado fede, água parada apodrece. Então a gente não pode deixar nada parado, a gente tem que dar fluxo nas coisas, tá certo? Então esse mecanismo ele faz justamente isso aí com a gente, tá bom? Gente, qualquer coisa, se quiser parar, né, você já sabe, fica à vontade aí, tá bom? É bom que a gente troca uma ideia, é bem interessante aí, tá? Até desse mecanismo, eu, sobre esse tipo de pessoa, às vezes que falam coisas, principalmente no trabalho, eu não, você falou do seu jeito, mas acho que cada um cria um mecanismo. Você falou, imagina a pessoa um bebezinho. Essa analogia eu achei muito boa. Eu não fazia exatamente isso, mas eu fazia assim. Eu imaginava por que que a pessoa tem a necessidade de ser tão negativa. Então, isso diz mais, às vezes, da pessoa. Eu faço mais uma leitura da pessoa, porque ela poderia encontrar outro caminho para falar a mesma mensagem. Por que que ela encontra esse caminho? Talvez é o caminho que ela conhece, talvez ela expurga, externaliza o que ela mesma é ou está sentindo naquele momento. Então, procuro ter até uma compreensão além, na vida profissional, entender o porquê da pessoa estar agindo daquela maneira comigo e do que levar isso para mim pessoalmente, assim, eu tento entender mais o lado dela. Então, acho que até nesse sentido de compreender e ter, né, o outro, saber tentar entender o outro, mesmo que às vezes você não possa mudar a realidade, a pessoa vai continuar sendo do jeito que ela é, mas para você, a sua compreensão do outro, você fica em paz
e não carrega aquilo para sua vida fora da empresa ou fora daquela interação com aquela pessoa, né? É justamente isso, né, que a Ellen colocou, faz todo sentido. Gente, eu já falei isso um monte de vezes, eu vou falar de novo, vou falar até o final do nosso curso. Gente machucada mata muita gente. Ponto final. O dia que você se deparar com uma pessoa assim, olhe para ela com compaixão. Sabe por quê, gente? Ela precisa de muita ajuda. Você não sabe na vida dela os karmas e as dores que ela passou. Eu consigo, às vezes, ter essa resiliência. Eu consigo que a minha primeira lei de Fick, era a transferência de massa, quando uma gota cai e ela transfere toda aquela cor para o ambiente onde ela vai, certo? Para mim, o meu coeficiente de fusão é perfeito, mas para ela pode ser que não seja, gente. E nós somos seres, eu acabei de falar, únicos. Então eu não posso olhar com esse ódio que o mundo traz para a vida da gente. E lembre de uma coisa, tudo que eu planto, gente, hoje, amanhã, daqui a 100 anos, daqui a 200 anos, eu vou colher, ou os meus filhos vão colher, ou alguém vai colher por mim. Porque tudo que a gente planta, a colheita é obrigatória. Então não adianta eu achar que ficar com raiva, com ódio. Não, não. Olha para ela e fala assim: "Oh, meu Deus, que chato, né? Ela ser assim". Aí a gente tem que tomar muito cuidado pelo seguinte: eu só consigo ajudar alguém, né, que esteja atolado na areia movediça se eu tiver no solo firme. Porque se eu não tiver também no solo firme, às vezes tentar aproximar para ajudar essa pessoa, eu acabo afundando junto com ela. Então eu tenho que tomar muito cuidado com isso aí, tá? Mas um conselho, um olhar, um abraço, um gesto, gente, muda o mundo. Muda o mundo, né? Olha que eu tô falando com vocês do Papa Francisco, vocês devem ter visto aí o mundo inteiro, né, compadecido, porque, cara, o gesto dele, né, que o enfermeiro conta, da mãozinha levantada, né, ele sabia que ele ia embora, e a gratidão dele, coisa mais linda, morreu exercendo o momento da gratidão. E você acha que um homem desse não é feliz, cara? Para, só. Claro que é. Entendeu? Então, assim, a gente tem exemplos, tá vendo? Durante a vida da gente, pessoas que passam na vida da gente. Não é só o caso do Papa Francisco, né? É um acontecimento que teve agora, mas quantos não passaram na vida da gente? Sejam eles pais, mães, avós, tios, irmãos, amigos, pessoas que, né, eu tive como uma amizade muito grande. Quantas pessoas não estão aqui para ensinar para a gente, para demonstrar essa questão, né, tão importante de como buscar a felicidade para a gente? Tá? Então, crie esses mecanismos. Olhe para a pessoa. O que a Ellen falou é isso aí, cara. Olha para a pessoa, pensa ela pequenininha. Você quer ver um exemplo, ó? Terrível, doloroso, arde quando se fala. Mas pensa na vida de Hitler, que foi um. Não precisa nem falar, né? Não precisa nem dizer, não tem adjetivo para qualificar uma espécie daquela, né? Mas pensa nele nascendo pra você ver. Pensa ele um bebezinho, cara, com a carinha toda enrugadinha de joelhinho. Quando você para pra pensar, por que esse cara chegou nesse ponto, gente? Entendeu? E outra, a gente fala muitas vezes dessas situações, mas às vezes a gente, dentro de casa, na sociedade, quantas vezes eu não penso, eu não tenho pensamentos, né, que me direcionam ao meu lado negativo, porque todo mundo tem o seu lado negativo, né? Então, assim, pensa sempre por esse lado. Vocês vão ganhar muito. Depois, um dia, a hora que acabar essa disciplina, se Deus quiser, eu queria até da gente marcar um dia. Quem sabe a gente não consegue se encontrar, né? A gente se encontrar, que seja aqui ou sei lá, em algum outro lugar. Não sei, eu acho que todo mundo é mais ou menos por perto aqui, alguma coisa assim por perto. Quem sabe a gente não consegue um dia marcar uma confraternização no final do ano, né? Pra gente, cara, conversar sobre essas coisas é muito gratificante, é muito bom, só. Sabe? É tão gostoso. E quando você começa a unir essas coisas com a engenharia, cara, é uma perfeição fora do comum, né? E a gente conversar um dia, quem sabe, próximo. Com o teatro, né? O teatro, né? Então, assim, a gente tem muita coisa que está acontecendo, coisas boas, né? Então, acho que a gente pode começar a pensar nisso aí. Quem sabe no final do ano a gente não consegue se encontrar, né?
A Eu gente tô vai, dentro, pode marcar. a gente vai para um boteco aí, sei lá, seja no meio do caminho de um ou de outro para facilitar para a galera, quem sabe a gente não consegue, né? Então, vamos lá, né? Vamos tentar isso aí, vai ser muito legal se a gente conseguir fazer, tá bom? Bom, a primeira coisa que a gente faz, por exemplo, né, você tem lá um, vamos falar dos metais, que é uma coisa mais fácil de todo mundo entender. Igual a morte do Ayrton Senna, por exemplo, né? O Ayrton Senna morreu porque uma barra de direção quebrou por um esforço de fadiga, né? Fadiga é uma certa falha no material que ela vai, devido à tração e compressão do material, ele vai, uma trinca pequenininha, ela vai se propagando, propagando, propagando até romper totalmente, né? Então, como é que eu vou trabalhar isso no metal? Eu preciso identificar essa falha antes de acontecer, evidentemente. Depois que aconteceu, não adianta mais. Então, a mesma coisa somos nós. Aqui, novamente, na identificação das falhas, gente, é o que eu falei com vocês lá atrás. Mais uma vez, é o autoconhecimento. Então, eu preciso identificar aonde são as minhas falhas mais propensas que me levam à tristeza excessiva, que me levam à depressão, que me levam a coisas que não me trazem felicidade durante a minha vida. Então eu preciso identificar, eu preciso criar esses mecanismos de forma que eu consiga analisar identificar essas falhas que são as minhas falhas, tá? E por isso que aquele caderninho que eu falei com vocês é extremamente importante. Colocar essas falhas no papel, escrevê-las de forma que eu consigo visualizar, fica mais fácil de eu começar a compreender aonde realmente eu preciso atacar esse material, que seja com uma proteção, como eu falei com vocês, a gente acabou de falar do mecanismo, né? No metal, por exemplo, eu posso fazer um banho. Essas hastes, por exemplo, de amortecedor, ela não tem um banho cromado por cima dela? Para quê? Para evitar corrosão. E na nossa vida, qual é o banho que eu preciso tomar? Quais são as proteções que eu preciso tomar para que essas falhas não aconteçam dentro de mim? Só que antes de fazer essa proteção, eu preciso conhecer aonde estão localizadas essas falhas. Porque se a vida inteira, e aí é o mal das pessoas, né, que são machucadas e que não conseguem enxergar, gente. Que eu falei com vocês, essas pessoas geralmente elas não dão o braço a torcer. Elas não querem dar o braço a torcer. Porque elas não querem mostrar o seu pior. Quem quer mostrar o seu pior, gente? Entendeu? Ninguém quer mostrar o seu pior, tá? Uma analogia bem sarcástica, horrível. Quem vai sair por aí, sentar na rua ali e defecar na rua lá e para todo mundo ver? Alguém vai fazer isso? Ninguém. Alguém quer mostrar esse lado? Não, de jeito nenhum. Certo? Mas a gente realmente, a gente tem momentos que a gente vai lá no banheiro, a gente vai lá no banheiro cagar mesmo, é verdade, excretar as coisas que tá por dentro da gente. Só que a gente não quer mostrar essas coisas para os outros, a gente não quer falar sobre isso, porque falar sobre isso é estranho, né? E quantas coisas na vida da gente que eu não quero falar? Quantas mazelas minhas que eu deixo de lado? Não, essa eu não vou falar não. Né? Ah, não, eu sou cabeça dura. Ah, não vou falar não. Não sou cabeça dura. Não, só do fato de você estar insistindo que você não é, você é. Né? E quantas coisas na vida da gente é assim? Então, gente, para criar essa proteção que a gente acabou de falar, eu preciso identificar as minhas falhas. Tá? E listar essas falhas é de extrema importância na vida da gente. Todo mundo tem. Não tente esconder atrás delas. Coloque para fora, na frente das pessoas exatas, né? Das pessoas que realmente você tem uma confiança muito grande sobre elas. E cuidado, que a gente vai falar da teoria do porco-espinho, mesmo as pessoas que a gente tem muita confiança, elas podem me trair, porque isso é do ser humano, é o lado negativo, é a tendência que eu tenho de fazer as coisas erradas, né? O ser humano ele tem essa tendência, tá? Então tem que tomar cuidado. Mas você tem que ter alguém que você faz isso. Seja, sei lá, com seu melhor amigo, seja com seu namorado, seja com a sua esposa, com seu marido, não sei. Você tem que fazer isso. Sabe? Você tem que colocar o seu pior para fora. As pessoas têm que entender que você também tem as suas mazelas que você precisa melhorar. Se eu não faço isso, eu escondo. Esconder remete ficar guardado dentro de você. Mais tarde, mais dias, seja lá o momento que for, ela vai aparecer. E às vezes ela aparece e te joga no chão, né? É igual aquela coisa. Você tá lá,
né? Aí você tá lá, acontece uma coisa com um determinado, sei lá, momento do seu trabalho, você vai guardando. Aí você não fala, não. Você vai guardando, vai guardando, vai guardando. Chega um ponto, acontece o quê? Você explode. E quando você explode, você coloca o seu pior para fora. Você queria fazer aquilo? Não. Para que eu vou esperar chegar nesse ponto? Então, por que eu não posso, né, demonstrar que essas fragilidades minhas, elas são oportunidades de melhoria, elas não são fracasso. Nós não falamos de fracasso na aula passada? Não são fracassos, gente. São oportunidades de melhoria. E oportunidade de melhoria remete à felicidade, tá? As pessoas mais felizes são aquelas que se colocam para fora. A gente não precisa, a gente não tem um pingo de interesse, né? Às vezes de colocar determinada coisa na rede social, né? Somente para as pessoas verem. Para verem que eu estou feliz, eu não preciso disso. As pessoas que são mais felizes, elas não precisam disso. Elas são o que elas são e elas vivem aquilo porque elas acreditam na felicidade, elas acreditam que elas são únicas, mas também são pequenas, mas que a vida é daquele jeito. Dura ou fraca ou forte, do jeito que for, eu vou ter que passar por ela. E eu prefiro passar da melhor forma possível. Então não existe outra forma da gente conseguir fazer isso aí, de criar esses mecanismos sem entender as minhas falhas. Então pense um pouquinho, analise, gente, porque tem coisa na gente que machuca os outros um tanto. Às vezes uma palavra, às vezes um jeito de falar. O simples jeito de falar às vezes machuca as pessoas. Entendeu? E às vezes é meu jeito, só que eu não percebo. Eu não percebo às vezes, né? Só que a partir do momento que eu começo a me conhecer, eu falo, opa, né? Meu tom de voz não tá legal. De repente eu tô olhando com o olho pra pessoa de maldade, sei lá. Não sei, cara. Mas cada um tem que identificar essas falhas para que você consiga aproveitar essas falhas como oportunidade e não como fracasso na sua vida. Tá certo? Então, isso é muito importante. Outro detalhe, gente, procure soluções criativas. Na engenharia, uma das coisas que a gente mais preza na engenharia é a criatividade. Os engenheiros que são criativos são os melhores, né? Então, são coisas às vezes que saem da cartola que você não imagina. Sei lá, surgiu da cartola aqui, eu vou desenhar aqui uma nave espacial diferente que não precisa de combustível ou que, sei lá, ela voa sozinha, só por energia, não sei. Então, a gente precisa descobrir essas falhas e eu preciso ter, a partir dessas falhas, soluções criativas. Tinha um professor de física meu, Ismael, gente boa demais, um grande amigo que eu tenho, um cara, ó, assim, muito bom mesmo, lá de Lavras, né? Me ensinou muito, devo muito a ele, a gratidão, tá vendo? Ele me ensinava no cursinho pré-vestibular, hoje é meu amigo pessoal, demos aula junto no Unilavras, em Lavras, mas é um cara que eu tenho um apreço fora do comum por ele, porque ele me ensinou muito, eu nunca vou esquecer dele, né? Como amigo hoje em dia. Então, olha só, ele falava uma coisa fantástica, né? Que quando a gente para pensar, né, na criatividade, tá? Essa criatividade, ela às vezes ela é tão simples que a gente não consegue às vezes enxergar na simplicidade dela. Se você parar para pensar na simplicidade de uma gota de água, se você parar para pensar na capacidade da luz ultrapassando a gota de água e formando um arco-íris, tá vendo, gente? É o simples. É a solução que às vezes eu preciso para minha vida. É olhar para dentro de mim e criar essas soluções criativas, né? E o Ismael falava o seguinte: quer emagrecer? Coloca umas fórmulas de física na geladeira, na porta da geladeira, né? Porque você não vai chegar perto daquilo nem a pau, né? Porque brincadeira, né? Mas o pessoal às vezes não gosta de física, né? Ou então não gosta, eu gosto de física. Põe lá, usa-se crase exceto, bota lá a regra da crase. Não vou nem chegar perto da geladeira, né? E aí eu não vou engordar. Então, são mecanismos criativos. O pessoal que às vezes está aprendendo uma língua, né? Ele tem que estar imerso na língua. Coloca um monte de coisa no quadro, né? É porque eu não tenho como mostrar para vocês aqui, ó. Eu tenho um quadrinho do lado aqui. Eu vou entrar no celular e fazer questão de mostrar para vocês depois. De um lado, tá todo o meu Kanban aqui, que é as coisas que eu preciso fazer com papeizinhos coloridos de todas as cores aqui. E do outro lado tá escrito assim, ó, campo harmônico. Aí embaixo tem tom, tom, semitom, tom, 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 semitom. Para quê?
para não esquecer o campo harmônico nunca mais, para ficar guardado na cabeça. Então, nos meus horários de tranquilidade aqui em casa, que não são muitos, né? Eu sento aqui, pego meu violão, tô olhando pro campo harmônico, eu tô pensando nessas coisas. Para quê? É uma forma de você, solução criativa, não é? E qual que é a solução criativa que eu posso criar para essas pequenas falhas que eu tenho? Né? Me ponderar, né? Às vezes falar menos, ou então, sabe, gente? Eu preciso criar, né, esses mecanismos. Cada um tem o seu, cada um tem seu jeitinho, né? Cada um tem seu jeito especial e único de tratar esse tipo de coisa, tá? Mas soluções criativas sempre são muito bem-vindas. Materiais inovadores, por exemplo, né? Determinadas ligas, elas surgiram de coisas que ninguém imaginava. Às vezes uma mistura que caiu ali gerou o captopril, por exemplo, gente. O captopril surgiu de onde? Do veneno da cascavel. Né? E como é que os médicos começaram a perceber, ó, o cara que é picado por cascavel e chega aqui, a pressão dele tá baixa. Ó, será que o veneno não é um regulador de pressão? Não fizeram captopril? Entendeu? Soluções criativas, né? Então a gente precisa entender, tá? E aí entra um detalhe importante que eu já falei, acho que eu já falei, não sei mais, tanta coisa eu já falei, mas para vocês guardarem na mente de vocês. Tudo aquilo que vocês quiserem, vocês são totalmente capazes de conquistar. Tudo, gente. Quando eu falo tudo, é tudo. Tudo. O que você quiser. Só que a gente precisa criar as conexões cerebrais, tá? Essa plasticidade cerebral que eu tenho. Eu preciso criar sinapses necessárias na minha cabeça, no meu cérebro, para que eu consiga chegar onde eu quero, almejar aquela meta e chegar onde eu quero. Só que eu preciso criar isso aí, tá? E todo dia quando eu acordo, a necessidade de falar assim, ó, eu quero fazer isso, eu vou chegar lá e vai ser dessa forma. Usando o quê? Os sentidos, que eu falei com vocês atrás do mindfulness, né? Que é usar todos os sentidos que você tem para aquilo que você quer conquistar. Faça o teste, né? E depois, quem sabe, no final do ano a gente não vai encontrar, né? Se Deus quiser, e você vai falar para mim assim, não, Fabiano, você sabe que eu usei esse negócio, deu certo, cara? Tá? Eu queria ganhar na Mega Sena e ganhei, aí é bom que você vai pagar, né, tudo pra gente churrar, certo? Então já vai mentalizando aí, eu quero ganhar na Mega Sena. Aí você imagina como, sabe? Como é que vai ser o cartão, você entrando na agência, sabe? Com que roupa que você vai, o cheiro da agência, as pessoas que vão estar lá, o dia, se o dia vai estar nublado, se o dia vai estar ensolarado, se o cachorro latiu, tudo, tudo, tudo que vocês mentalizarem, da forma que vocês mentalizarem, vocês vão conseguir, e vocês vão almejar e vocês vão conseguir, tá? É assim mesmo, tá? Tanto que se uma criança é bloqueada até os 7 anos de idade, principalmente até os 7 anos de idade, porque até os 7 anos ela aprende para ler. Dos 7 anos para frente, ela lê para aprender. Se ela for bloqueada até os 7 anos de idade, ela vai carregar isso aí por muitos anos da vida dela se ela não conseguir liberar disso aí ao longo da existência dela, tá? Isso vai ficar marcado na cabecinha dela. Por isso, a importância da gente, não só do professor, mas das pessoas que passam na vida da gente, daquilo que a gente fala para elas. Porque o que a gente fala para elas tem uma importância muito grande, tá? E eu posso levar a pessoa para o céu, para o inferno ao mesmo tempo, dependendo daquilo que eu falo para ela. Então, importante demais. Olha como que nós somos únicos. Não é verdade? Exclusivo. Porque tem pessoas que têm uma importância tão grande na vida da gente que quando ela machuca de verdade. Né? E geralmente quem são essas pessoas? As que a gente mais ama. Não foi o que a gente falou lá atrás? São as que estão mais perto da gente. Né? Um professor falou isso comigo. Né? O professor Laércio, matemática, lá em Lavras. Deixo registrado aí lá no YouTube, se um dia os filhos dele ver para lembrar. Ele falou para mim na sala de aula, gente, no segundo ano do ensino médio, o que você vai ser? Eu falei, ó, quero ser engenheiro químico. Ele falou para mim assim, ó, nem vestibular para Cofap você passa, que é uma empresa lá da minha cidade. Olha só. Mas sabe por que, que não teve nenhuma importância aquilo para mim? É porque de verdade ele não tinha nenhum significado muito palpável para mim na época. Se eu tivesse escutado isso de um professor meu que eu gosto muito da Universidade de São Paulo, aqui de Lorena, tá? Que é o Gilberto Marques da Cruz, né? Que é um cara que me deu aula de reatores, que eu sou apaixonado por ele, que me ensinou muito e eu tenho uma gratidão muito grande por ele. Se eu escutasse isso dele, talvez teria me machucado muito mais.
E talvez teria me travado se eu não tivesse a capacidade de diluir isso aí, criar esse mecanismo e deixar passar, deixar embora. Tá entendendo? Então, as pessoas que estão muito próximas da gente, que mais amam a gente, vão ferir a gente demais, gente. Tá? E é normal. É normal. Fica preocupado, não. Vai ferir. E você também vai ferir muitas das pessoas que estão à sua volta. Tá? Então, chumbo trocado não dói. Passou. E esse é o fundamento de uma família, é o fundamento de um matrimônio, é o fundamento de qualquer coisa, de você conviver em sociedade, cara. Por que os matrimônios hoje tantos tem tanto aí, né? Ah, vou largar. É porque não aguenta. A primeira cacetadinha que você tem, ah, não, acontece isso. Com exceções de casos extremos que a gente sabe, tá? Isso acontece, tá? Já aconteceu inclusive na minha família. Aí são situações extremas, a gente sabe muito bem, tem casos e casos. Mas tem situações que a pessoa não aguenta, às vezes. A esposa chega em casa e fala, nossa, olha o copo fora do lugar. Aí o marido, ah, meu Deus, falou isso comigo, tô morrendo, não aguento mais. Sabe, gente, coisas que são fáceis de se lidar, né? Mas as pessoas estão preferindo o quê? Toda corrente elétrica procura o caminho mais fácil, entendeu? Toda corrente elétrica. Então, o que vai acontecer? A gente, é a mesma analogia para a gente, né? Eu tenho a possibilidade de procurar o caminho mais fácil ou procurar o caminho onde existe uma resistência elétrica no caminho que vai ser um empecilho durante minha passagem. Inclusive, vai até converter parte dela em calor. Eu quero para minha vida isso? Quero. Esse é o caminho legal? É. Ou então eu realmente procuro o caminho mais fácil. Mas o caminho mais fácil geralmente é o caminho aonde eu encurto essas passagens, aonde eu não consigo ter um crescimento interessante e aonde vai trazer uma infelicidade futura para mim. Então, a gente precisa pensar muito bem, colocar o pé no chão e observar esses fatos, né? Senão, determinados pontos que a gente toca na vida da gente são eternos e não volta atrás mais. Tá? E aí, realmente, né, a gente pode vir sofrer com certeza aí futuramente. Tá certo? Então, soluções criativas. Quais são as suas falhas? Quais são as minhas falhas que eu tenho? Nossa, como que eu tenho? Nossa, juntar tudo dá um pergaminho, na verdade. De tanto que tem. Certo? Matriz de prioridade. Quais são as prioridades da minha vida? Aonde eu preciso atacar primeiro? Ah, eu sou grosso. Eu machuco todo mundo com a minha grosseria? O que eu vou fazer? Entendeu? Aonde eu vou mudar? Como é que eu vou fazer? Certo? Para tentar mudar isso em mim. De onde vem essa grosseria? Né? E às vezes eu começo a descobrir, nossa, minha grosseria vem lá de trás, olha só, meu pai me xingava, né? E eu amava tanto meu pai, e eu achava que o xingo dele até para mim era importante, e eu incorporei aquilo em mim, porque meu pai é uma figura tão importante na minha vida, que eu acabei ficando do jeito que ele é, porque para mim ele é tão importante que eu quero ser igualzinho ele. Não faça isso. Não faça isso, gente. Isso é um dos piores, terríveis, terríveis inimigos que a gente tem aí na sociedade para a gente converter a nossa pessoa em coisas que não são legítimas para minha vida. Eu tenho meus pais, eles têm defeitos, igual eu tenho. Eu tenho minhas filhas hoje, eu tenho muitos defeitos e eu falo para elas o seguinte: aproveita tudo de bom que seu pai tem. O que é ruim, joga no lixo. Não aproveita. Porque assim, eu não posso incorporar. Isso não é você gostar tanto da pessoa e incorporar coisas em você, tá? Lembre-se que a imagem de um espelho plano, ela é enantiomorfa e ela troca o direito pelo esquerdo. Elas nunca são idênticas. Ela troca o direito pelo esquerdo. E se você incorpora uma imagem que não é sua em você, a tendência disso é você sofrer aí por muito tempo, porque você incorporou coisas que não eram suas na sua memória aí, né, durante a sua vida. Tá certo? Então, isso é muito importante, tá? Não faça isso, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Tá? Não faça isso. Bom, e aí, evidentemente, se eu crio mecanismos, se eu descubro as minhas falhas, eu preciso me adaptar ao mundo. Aí não tem jeito. Aí eu tenho que ter a filosofia do camaleão, né? O camaleão se adapta a qualquer ambiente sem ser visto, tá? Então a gente precisa sair dessa zona de ataque muitas vezes. A gente precisa
A gente precisa ter um pouquinho de solitude, de você se afastar do problema, às vezes, de você olhar o problema como se você estivesse de fora dele, para que você consiga resolver. Porque a importância de você estar de fora de um problema, enxergando você dentro dele, é que você começa a ser o técnico da sua vida. Por que existe técnico de futebol? Né? Tirando esses negócios que tá tendo hoje aí, né? Cartão amarelo, tá, muito legal, né? Mas fora isso, para que serve o técnico? Para estar de fora, para ele enxergar, tá errado ali, tem que manipular. Gente, a gente consegue até fazer isso. Olha que doideira. Você consegue estar dentro do problema, mas ao mesmo tempo você sair do problema e você enxergar você dentro dele e uma forma de você resolver. Olha que interessante. Isso é fantástico. E isso é capacidade que a gente tem de adaptar aos momentos da vida da gente. Porque se eu não me adapto a esse mundo, eu posso criar mecanismos, posso fazer o que eu quiser, né? Posso verificar minhas falhas, posso ter gratidão, posso perdoar, mas não vai ser bom, cara, porque e vocês vão de concordar comigo, o mundo tá muito ruim, gente. Pelo amor de Deus. Se você ligar o jornal de manhã, se você comprar um jornal de manhã na banca e torcer, sai sangue. Tá horrível. É da pior situação possível, vocês sabem muito bem disso. Né? Então, como que eu me adapto a esse mundo? Né? Se eu ficar olhando o foco do problema, é tristeza na certa. É o que eu falei com vocês. Meu pai na pandemia ficava assistindo televisão, gente. Vê se pode, coitado. Aí via trocentas pessoas morrendo, queimou um monte de caixão, meu pai assistindo aquilo. Falei, pai, larga a mão disso, tira o foco, sabe? Sai do problema, né? Enxerga de um outro ponto de vista. Qual o outro ponto de vista, né? Eu falei com vocês, a pandemia trouxe uma coisa que é positiva, que é justamente as pessoas passaram a se olhar mais, porque a gente não tinha boca, né? Para tudo tão todo. Então eu olhava nas pessoas. E às vezes até traduzia certos olhares, coisa que a gente não fazia há muito tempo, certo? Mas as pessoas aprenderam com isso? Eu acho que ainda não, acho que falta ainda, né? Essa necessidade de entender que nada vem por acaso, tá? Então, sair do foco e se adaptar ao momento. Olha, gente, a quantidade de delivery que não cresceu na pandemia. Olha a quantidade. Olha como é que esse pessoal se virou, se adaptou ao momento. Foi terrível mesmo, foi, claro. Ninguém tem dúvida disso, né? Mas foi um momento que surgiram novas ideias, né? Surgiram novos momentos. Então, isso também é adaptação. E a gente precisa se adaptar a esse mundo, tá? E a melhor forma da gente se adaptar é fazendo a nossa parte. Isso que a gente está fazendo aqui é a nossa parte. Sabe por quê, gente? Porque essa disciplina felicidade, como eu disse para vocês que quando eu criei, eu não criei porque eu sou feliz. Eu não criei, sou feliz todo. Não, não, cara, não. Né? Eu sou igual a vocês, igual a todo mundo, no mundo inteiro. A gente tem uns perrengues também, tá? Mas a gente, quando você passa a enxergar o mundo com outros olhos, quando você começa a enxergar o outro da forma que a gente está discutindo desde o começo do curso, quando eu começo a me enxergar num plano diferente, num plano onde eu consigo enxergar as minhas mazelas e transformar isso em oportunidades da minha vida, gente, a vida se torna um bálsamo. Faça a experiência. Porque, cara, tá todo mundo morrendo, matando, tem guerra. Me compadeço. Às vezes dói por dentro de imaginar aquelas crianças órfãos morrendo de fome, frio, dor. Mata a gente por dentro. Isso é empatia, dói, sabe? Mas, gente, eu tenho duas pequenas dentro de casa. Imagina se eu fosse transparecer essa dor, esse meu sentimento para elas. Qual a esperança que eu coloco no coração delas? Não é verdade? Então eu preciso tentar reverter isso, né? Existe gente boa, existe coisas boas no mundo, sabe? Existe um lado bom, existe um ângulo que eu consigo enxergar as coisas que traz uma maior felicidade para mim, tá? Agora, desfoque dessas coisas, porque essa é justamente a receita que o mundo tá te trazendo para te deixar triste. E ó, vou falar uma coisa para vocês. A pior coisa que existe na face da terra é a tristeza. É a tristeza. Escuta o que eu estou te falando.
Digita no Google agora aí, tristeza, e depois digita felicidade, para você ver a quantidade de busca que você tem em tristeza em relação à felicidade. A própria inteligência artificial mostra isso pra gente, tá? Então, uma alma triste, gente, é uma alma caída, uma alma triste, ela definha, ela tem dores, sabe? Você não consegue, sabe, às vezes sair daquela lama, daquela coisa, porque você tá ali patinando em cima daquilo, patinando, patinando, e às vezes relembrando um passado que já foi embora, ficou lá atrás. Não, vai embora. Sai pra lá, cara. Que vive de passado é museu, e eu tô ali, sabe, ranhando, ranhando. A tristeza, ela é uma das coisas que mais mata no mundo, vocês sabem muito bem disso. Entendeu? Então, é a gente criar. Isso aqui é uma coisa legal. Porque eu tenho certeza que amanhã vocês já devem estar difundindo essas coisas que a gente está conversando aqui na aula. Porque isso é importante. Isso é uma semente do bem. É uma semente que vai crescer. Ela vai crescer amanhã, depois, vai dar frutos, sabe? E a gente tem que entender que essas peças chaves que a gente mexe aqui na sociedade hoje não são coisas momentâneas, iminentes, são coisas que demoram tempos para que a gente consiga colher esses frutos. Entendeu? Mas a gente planta, a gente vai devagarinho. Isso é uma coisa boa. Entendeu? Então, assim, ficar assistindo essas coisas que torce e sai sangue, foca isso não, cara. Deixa isso pra lá. Eu sei que é triste, é real, e eu preciso entender que existe, certo? Eu preciso ter empatia, sentir tudo que tá acontecendo lá, mas eu não preciso ficar vendo esse negócio todo dia, sabe? Liga a televisão de manhã, primeira coisa que tem, fulano matou ciclano, não sei o que, matou mãe, matou pai. Falei, ô gente, ué, será que não tem nada de bom? Entendeu? Então a gente precisa procurar essas coisas que são boas, né? E a gente criar essa adaptação nesse mundo tão sangrento, nesse mundo tão difícil, nesse mundo tão egoísta, nesse mundo tão maldoso, onde as pessoas não conseguem enxergar o outro que está à sua volta. Entendeu? Então, crie esses mecanismos. Começar a enxergar. Eu sempre falo, né? Uma coisa que eu sempre faço, tá? Isso aí eu acho interessante, é a gente enxergar as pessoas que estão ali fora, que são marginalizadas, que estão ali às vezes um pedinte, uma pessoa que está jogada ali na sociedade. É invisível, gente. Elas são invisíveis, tá? Tanto que tem uma experiência legal demais, depois vocês procuram na internet, é um cara que toca um violino, um cara famosíssimo, né? E ele tá tocando violino, acho que no metrô de Londres, se eu não me engano, meio assim, como se fosse um pedinte. Todo mundo passou perto dele, ninguém viu que era ele, não. Aí depois de um tempo, quando falou, nossa, é ele! Ninguém tinha enxergado o cara. Olha como é que essas pessoas são invisíveis. E é uma necessidade, por quê? Olhar para essas pessoas com um olhar, às vezes não posso fazer nada, gente. E às vezes é difícil mesmo. Né? Às vezes você chega perto, o cara não quer mudar de vida, às vezes o cara tá ali mesmo. As pessoas elas se acostumam também com aquilo que é ruim, né? É só te colocar numa sala escura e deixar o celular por 20 minutos. 20 não precisa 20. Deixar você numa sala totalmente escura, né? Por 2 minutos, você vai perceber que depois de 2 minutos você está enxergando tudo no escuro. Porque as pessoas elas acostumam também, infelizmente, com coisa negativa e coisa ruim. Né? Então, a gente não pode acostumar com isso. A gente tem que fazer a diferença. É isso que faz a diferença no mundo. Né? É isso que traz felicidade. Tá vendo como é que o dinheiro ele é importante, mas tem coisas que dão maior regozijo do que o dinheiro? Então, é uma realidade, gente. Tá? E é importante a gente criar isso aí. Bom, com isso, evidentemente, tudo isso traz o que? Um aprendizado, traz crescimento, né? O que a gente está acabando de falar, a necessidade de olhar, não olhar o defeito do outro, mas olhar a necessidade do outro. Essa é a diferença, né? E o nosso mundo, qual é o critério do nosso mundo hoje? É o apontar, né? É o fulano, ele faz, é isso, ele é aquilo, mas eu não vejo a necessidade do outro. Eu não vejo o que ele precisa, eu não vejo se ele está com fome, se ele está com dor de cabeça, né? Eu não vejo as capacidades cognitivas de cada um. Numa sala de aula a gente vê isso muito fácil, né? Cada um aprende de um jeito. Como é que eu vou lá e soco uma prova no cara lá e acho que todo mundo aprende do mesmo jeito com a prova? Ô, gente, não é possível. Século XXI, ninguém pensa nisso, não.
Cada ser humano é específico e único, a gente acabou de falar. Você acha que todo mundo aprende do mesmo jeito? Claro que não, óbvio que não. E aí eu vou chegar lá e homogeneizar todo mundo, né? Ó, todo mundo aprende do jeito, prova, toma, né? Não é assim que funciona. Tem cara que fala bem demais. Tem cara que se você dá um material para ele, vai lá na frente, faz uma apresentação que você fica assim, ó, parado olhando ele apresentar. Agora tem cara que gosta de prova. Tem cara que já prefere escrever. Gente, quantas inteligências diferentes a gente bloqueia ou por falta de conhecimento ou por falta de entender a necessidade do outro. Olha aí como é que o mundo tá ruim, fala para mim. Olha a universidade como é que tá. Olha a necessidade que as pessoas precisam mudar a cabeça. Eu preciso mudar a minha cabeça. Toda mudança gera resistência, certo? Mas quando eu olho para o outro, sabe? Eu sempre falo, né? Quando você entra numa sala que você vê os olhinhos de todo mundo te olhando e você vê que cada um pensa de um jeito, cada um, sabe? São tantas inteligências maravilhosas e às vezes a gente faz o quê? A gente despreza todas elas e a gente só usa uma. Ó, é prova, faça todo mundo do mesmo jeito. A gente nivela por baixo demais. A gente precisa começar na vida da gente nivelar por cima, não por baixo. Nivelar por baixo é muito fácil, mas nivelar por cima exige mais energia, né? Niels Bohr, analogia, Niels Bohr, quando ele descobriu quanta de energia, quando ele descobriu, vocês já viram falar de luz fluorescente, não já? Aquela que, quando você apaga a luzinha, fica brilhando, não fica? Aquilo ali ele descobriu há quanto tempo atrás? E ele descobriu que quando você excitava um elétron na camada de valência, ele pulava para uma banda de condução e quando ele voltava buscando a estabilidade, como eu falei com vocês, que tudo busca a estabilidade da natureza, ele liberava aquela energia na forma de luz. Olha que fantástico. Faz uma analogia dessa para você. Faz uma analogia dessa para você. Qual é a energia que você precisa? Qual é a energia que eu preciso na minha vida para que eu seja excitado de uma banda de condução da minha zona de conforto, para que eu consiga subir essa zona e quando eu voltar, como eu estava no estado muito energético, quando eu voltar, eu liberar, por exemplo, essa energia na forma de luz. Qual a energia que eu preciso para isso? Gente, cada um tem a sua. Cada um tem a sua, de verdade. Tá? Então eu preciso descobrir isso também. Tá? Isso é crescimento, isso é aprendizado. A gente não pode parar no tempo e eu preciso fazer o quê? Sair da minha zona de conforto. Porque toda mudança gera resistência. Isso é a coisa mais comum que existe na face da Terra. Certo? E se eu aceitar a resistência, lembra da resistência elétrica, lembra? Toda corrente busca o caminho mais fácil. Ela não quer resistência elétrica. Ela quer passar por um fio sem resistência. Toda corrente faz isso. Então, pela resistência, eu gero calor. Né? Então, qual é, né, esse caminho que eu preciso fazer para gerar, né, essa fonte de energia, seja na forma de luz ou na forma de calor? Então, são coisas para a gente pensar, tá? Que são analogias importantes aí, né, da natureza. Gente, a natureza é tão perfeita, né? Olha para a natureza, cara. O homem é uma anta mesmo, né? Tanta coisa perfeita, cara. A coisa mais linda. Eu não sei se você já tiver a oportunidade de subir um voo, por exemplo, de Belo Horizonte até Maceió, Fortaleza, aquela região do Nordeste, né? Quando você chega no voo ali, que o céu tá limpinho, você consegue ver, você chega ali perto de Recife, daquela região mais ou menos ali, você consegue ver o Rio São Francisco lá embaixo. É a coisa mais linda que tem. O contorno do rio, a capacidade que ele tem de transpor aqueles desafios. Você acha que é fácil para o rio, cara? Você acha que foi fácil você criar aquele caminho ao longo da existência dele? Eu não sei se vocês já viram a nascente do Rio São Francisco, na Serra da Canastra, se eu não me engano, acho que é isso mesmo. Me desculpa se eu errei, mas eu acho que é isso. É um filete de água, é uma gotinha de água que pinga. E ele consegue transpor de uma forma, você olha lá de cima, você vê, sabe, aqueles contornos maravilhosos. Ô, gente, a natureza está ensinando a gente. E por que a gente complica tanto a vida? Tá aí na cara. Sabe, a gente dá essas voltas, né? Na vida e é legal, vamos dar uma volta aqui. Ah, acontece. Não, vem cá, vamos tracejar um outro. Eu tô criando o meu caminho. Eu tô criando o meu rastro. E esse rastro vai levar muita gente pro caminho certo um dia.
É por isso que a gente precisa deixar aqui, assim como o Papa Francisco deixou, esse rastro maravilhoso que muita gente vai seguir, né? Mesma coisa é a gente. Qual é o meu rastro que eu preciso deixar? Espero que seja maravilhoso, gente. Porque muita gente vai vir atrás depois, né? E que eu não confunda essas pessoas, que essas pessoas busquem realmente o caminho que eu deixei, que eu tracei e que é um caminho legal. Ela pode até buscar uns atalhos dela depois que vai acontecer, né? Mas o caminho, o trajeto principal, eu deixei ali, né? E você sabe caminhar por ele, né? Porque eu deixei esse caminho. Então, isso é muito importante, tá bom? Então, crescimento, aprendizado, né? O que traz pra gente aí é um benefício muito grande, tá bom? Ninguém quer falar nada por enquanto, só eu que tô falando. Vou ter até que tomar uma água aqui, caneca do Jefferson, porque senão minha garganta vai fundir o motor aqui. É, da, a, a nascente do Rio São Francisco fica lá na Serra da Canastra mesmo. Eu, particularmente, também eu não conheço lá, mas eu fui visitar a foz do Rio São Francisco e fiquei impressionada, assim. E tem uns canyons, assim, né? Que às vezes a gente ouve falar dos canyons e tudo, e eu nem sabia que lá tinha. Tipo, eu escolhi mais por causa do preço da passagem, que estava barata nas minhas férias, para ir para a região, para ir para Aracaju e Sergipe. E acabei tendo umas descobertas maravilhosas, assim, né? No Brasil é maravilhoso, o planeta, né? Uma das coisas mais chocantes que, assim, com relação à natureza, foi a experiência de ir na Amazônia, assim, realmente lá é gigante, assim, a grandiosidade de tudo, as árvores são gigantes, os rios são gigantes, tudo é gigante, tudo é essa questão da pequenez nossa e como que o universo, né, o planeta perfeito é uma coisa impressionante, assim, é uma coisa que realmente me marcou muito, assim, e faz a gente refletir e ter a gratidão, ter gratidão de ter a oportunidade de conhecer esses lugares, assim. Eu estive na. Eu estive em Ji-Paraná, Rondônia, né, um tempo atrás, a oportunidade de conhecer aquele lugar maravilhoso. Eu apaixonei por lá também. É uma grandiosidade absurda, né? Tudo dá medo, porque tem uma ponte que divide a cidade e lá embaixo o rio fica cheio de jacaré, né? Imagina, né? A gente vê jacaré aqui, imagina eu passando na ponte cheio de jacaré lá embaixo, coisa assim, astronômica. Eu falo, vou morrer aqui, vou ser comido, né? Por um jacaré. O jacaré nem tá olhando pra você, cara, ele tá tomando sol, sabe? Relaxa, ele não tá nem aí pra você. Então, assim, é uma grandiosidade realmente, É. né? Exatamente. Não, eu fui Bonito e lá fiz um mergulho lá nos rios, água cristalina, impressionante. E no dia que eu fiz o mergulho lá, tinha um jacaré mergulhando, mas ele tava na boa lá. Você tá E louco? falaram, não, Aí não tem coragem, não. Aí mas eu você já perdi tava lá. esse, eu não vou, não. Não, aí você já tava lá, não tinha o que fazer. Falou, só ficar calmo. E o guia falou, fique calmo, ele não vai fazer nada. Mas. Eu tenho medo, cara. Eu tenho medo, assim. Eu tive a oportunidade de ir em Cancún uma vez, né? E lá em Cancún tem o rio e tem o mar, né? Então a avenida é enorme lá, Uhum, que tem os hotéis, a zona hoteleira. Então você tá do lado de um rio. E esse sim. rio tem até uma grade de proteção e assim, de pouco em pouco, né, espaço, tem uma plaquinha dizendo, cuidado, área de ataque crocodilo. E aí, no dia que eu tinha ido com a minha esposa lá, a gente tinha ido Cocobongo conhecer, mas eu nem cheguei a entrar, que tava muito adolescente pra gente. Aí eu só fiquei de fora lá, a gente comeu alguma coisa no restaurante e a gente voltou pro nosso hotel, que a gente tava a pé, porque assim, é muito seguro, muito legal, era tipo 1 hora da manhã, e a gente veio caminhando, um lugar muito bonito. Cara, e aí caminhando assim na orla do rio, né, vamos dizer assim, né? Bicho, eu tava quase andando no meio da rua, cara. Eu falei, bicho, vai que tem um cara, um crocodilo desse Mas aí, vai. aqueles alligator lá do norte é diferente, jacaré daqui é bem menor, né? Nossa, não, Aqui é crocodilo mesmo, cara. é aquele crocodilo Jacaré até que gigantesco. passa. Mas o Um crocodilo é jacarezinho terrível, cara. perto. Tá É, louco. Aí o não, cara lá ali tava naquela contando. região. É. O cara do hotel tava contando pra gente. Aí ele veio me contar isso aí, olha só. O cara do hotel veio contar. Tem uma época lá que lote de adolescente. Eles vão todos pra lá, tal, né? Tem as festas, o pessoal bebe pra caramba. E aí teve um caso de um menino que ele bebeu demais, e aí ele sentou no ponto de ônibus e ele desmaiou no ponto de ônibus, né? E aí no que ele desmaiou, era justamente num lugar onde tinha uma abertura na cerca.
E aí, no que ele tava lá, parece que entrou um crocodilo, né? O crocodilo foi, mordeu e levou ele embora, cara. Então, assim, o cara do hotel me É, contando eu isso, falo imagina. assim, eu falo, não ficar, tem coisas que a gente tem que evitar de dar sorte para azar, né? Claro. Né? Um exemplo que aconteceu uma vez que eu fui em Fernando de Noronha, tem uma praia lá que fica cheia de tubarão. É o tubarãozinho, limão, ele é tranquilo e tal. Aí, conversando com os guias, eles, não, é uma pessoa, uma, duas por ano aqui que morre Ah, com é. mordida de tubarão. Estatística ali, né? É, Sem beleza, uma problema. pessoa, mas eu não quero ser essa uma Não, muito pessoa. obrigado. Eu prefiro esses bichos aí, não dou muito certo com eles, não, sabe? Tubarão, então, eu vou no mar, hoje eu molho sua canela e olha lá, ainda tem medo. Hein? Ah, não. A gente vai ficando velho, não sei o que acontece com a gente, vai ficando com medo de tudo. É, Não sei o que acontece, não, mas fazer o quê, né? É a vida. é, é a vida. Ainda mais depois que tem filhos, né? Ah, e Amigas, acabou. amigos meus que têm filhos, eles têm muito mais receio, assim. Falou, eu era aventureiro, eu era aventureiro. Aí Verdade. depois de ter filhos, a responsa fica o tempo inteiro com você mesmo, A gente muda né? muito. Muda É, muito a perspectiva das coisas, sabe? Muda muito mesmo. A gente começa a ficar com medo, porque tem que criar os bacuri, né? Como é que você faz, né? né? Então a gente não pode, né? Exatamente. Não pode ir embora antes, não. Deixa pra ir na hora É, certa, calma. Vamos esperar primeiro, exato. espera aí. Eu Ô, falo, é uma piada assim que eu falo com as minhas amigas, assim, né? A culpa não é da vítima, mas evita de ser a vítima, entendeu? claro, com certeza. Não quero ser a vítima, não, né? Deixa a próxima vítima, né? Eu não. Eu não sei se vocês já tiveram oportunidade, gente, né? Baseado no nosso assunto aqui, de vocês verem o encontro do rio com o mar. É uma coisa fantástica É, também. E aí, eu tive a oportunidade em Maceió, nós fizemos um passeio, que a gente ia para a Praia do Gunga, se eu não me engano, e lá na Praia do Gunga tem o encontro do rio com o mar. E aí o guia, né, que nos levou, ele falou assim, gente, na van, gente, vocês podem entrar em qualquer lugar aqui, o mar é tranquilo, é rasinho realmente, não tem perigo, mas não entre no encontro do rio com o mar. Né? Por que, que você não deve entrar no encontro com o rio e com o mar? Porque o mar tenta jogar para o rio tenta jogar para dentro e o mar tenta jogar para fora. Nessa luta entre eles, você fica ali no meio, sendo jogado para lá e para cá, e a gente não tem força suficiente para você sair às vezes daquele lugar, né? E a vida da gente é assim. Às vezes a gente fica se debatendo com tanta coisa, né? E às vezes a gente fica tentando transpor certas coisas que às vezes, se eu desse a volta, se eu contornasse aquele lugar, era muito mais fácil ficar batendo de frente. Né? E quantas pessoas a gente vê, né? Aquela história, gente. Tem coisas que vale a pena você discutir, outras é mais fácil você calar. É porque não vale a pena, sabe? Mesma coisa, igual eu falei. Aí você começa a observar as conversas, você vê o tanto que a pessoa é ferida. E aí, se você fala alguma coisa, você vai ferir mais ainda e compensa. Ah, não compensa não, tá? E uma das coisas mais importantes, né, nessa interação e experiência, gente, é a gente tentar criar ciclos virtuosos na vida da gente. Porque esses ciclos virtuosos na vida da gente, eles são relações, laços que a gente cria, que são laços muito especiais que vão levar a gente até o final da vida da gente nesse mundo, né? Porque são coisas importantes. O amor constrói muita coisa e o ódio só destrói e corrói como se fosse uma ferrugem. E criar esses laços é justamente isso, tá? Isso traz uma felicidade fora do comum, gente, tá? Por que traz a felicidade fora do comum? Criar laços amorosos com as pessoas, né? Eu não sei se aqui vocês têm filhos, de repente algum de vocês tem, não sei, mas eu sei que a Neuziane tem, mas alguns aí, né, deve ter também. É a coisa mais linda que tem, gente, tá? É um amor gratuito, doador, você não cobra, você não espera nada em troca. É uma coisa, sabe, cara, que sai de você. Você não espera nada retornando. Sai de você, vai saindo, saindo, saindo. Sabe, você faz, você vai lá. E quando tá doente, então? Você não dorme, você fica uma semana ali sem dormir, cansado, trabalhando, a criança tá ali. A única coisa que você quer na sua vida é você vê-la bem. Só isso, mais nada. Você não sente. A minha filha, a mais velha, quando ela era pequenininha, gente, ela ficou mais ou menos, sem brincadeira, acho que uns 6 meses, ela não dormia de noite, né?
E aí depois, durante esses 6 meses, ela teve um problema, ela tossia até vomitar. A gente levou ela tudo quanto é médico. Chegou no médico, uma pediatra que descobriu, ela tá com coqueluche, que tem um nome lá específico, né? Nós ficamos, eu e minha esposa, quase 6 meses acordados durante a noite inteira. Não dormia, não. Com medo dela tossir e engasgar de noite. E aí você fala assim, é uma coisa subhumana, não é? É, cara, você não entende. Você sei lá de onde vem energia, de onde vem força. Mas é um laço tão maravilhoso a capacidade de você dar, e você não esperar nada em troca. A única coisa em troca que você quer é a melhora da criança, é vê-la bem, correndo, brincando, sorrindo, gritando, fazendo as bagunças dela, né? Então, criar esses laços também são coisas que frutificam muito, tá? E o mundo de hoje cria isso? O que vocês acham? O mundo ajuda você a criar isso hoje ou não? Quem acha que sim? Eu Não, acho que não. Eu acho que não. até falando na questão da informação que você comentou, né, sobre essa questão de acompanhar notícias e tudo, eu estava até comentando outro dia, filosofando, eu e meu namorado, disse que, tipo assim, a gente consome um excesso de informação hoje, um excesso de coisas que a gente quer fazer, e isso acaba não deixando aquele espaço que a gente precisa, né, para refletir, para até admirar, para poder absorver as coisas e tudo. Até mesmo que seja hobby, WhatsApp, você está em milhões de grupos, recebendo milhões de informações ali de cada grupo. Você está no Instagram, você está no Facebook, você está no LinkedIn, aquela pessoa vai trabalhar ali. Mesmo que não sejam notícias ruins, ainda assim a gente recebe uma enxurrada de informação, que é uma coisa muito, Grande. assim, bem dizer, muito grande. Isso vem, assim, bem dizendo, de uns 10, 15 anos para cá no máximo. Então, assim, por isso que as pessoas, eu acho que muita gente tem tido ansiedade, depressão, até mesmo pânico, porque Burnout lá, né? porque tudo vai ficando na sua mente. Tudo, você vai registrando tudo. Você olhou ali, viu no feed, não sei quem fazendo ginástica, dancinha TikTok, não sei o quê. Tudo ficou registrado na sua cabeça. E aí depois você tá cansada, você não consegue dormir à noite, ou não consegue render no trabalho, você não entende o porquê. Às vezes é esse excesso, né? E até nessa questão de dedicação dos filhos, de dedicação às pessoas que você ama também, e vice-versa, acaba acontecendo isso. Acho que a gente tem que fazer essa higiene, às vezes, sabe? De tentar consumir menos coisas e tentar focar mais nas coisas, né? Aquele mindfulness, né, que você falou aí. Uhum. Eu hoje, pra mim, gente, um dos melhores lugares pra minha vida hoje, sabe onde é? É na sala da minha casa com as minhas meninas. Melhor lugar. Eu posso ir pra praia, posso viajar, mas o melhor lugar é lá. É ali que a gente brinca, é ali que a gente dá risada, é ali que a gente chora, é ali, sabe? É o melhor lugar, cara. Então, assim, olha a simplicidade, né? O que adianta tá num lugar muito grande, grandioso e tal, sendo que ali tem uma frase, como é que é, gente? Onde está o meu coração, tá minha felicidade, né? Um negócio assim. Tem uma frase assim, né? É justamente isso. Não adianta eu estar ali só por estar, né? E criar esses vínculos, gente, tá? Isso traz aí uma experiência muito boa de felicidade, da gente entender que é nas pequenas coisas, são detalhes muito pequenos que trazem essa felicidade, que não é passageira. Olha que interessante. Eu quero um trem que seja duradouro. Esse trem de passageiro é muito sem graça, né? Muito, muito sem graça. Passa muito rápido, fica por ali mesmo, tá? Então, criar esses hábitos é muito importante também, tá? Igual a Dalila tinha colocado aí, né? Que o mundo não está pregando isso não, né? A Denise também. O mundo não faz isso, tá? Eu falo que isso é opinião minha, tá, gente? Mas eu penso muito nessa questão dessas big techs, dessas questões da inteligência artificial. Não sei se eu já falei sobre isso aqui, mas na minha concepção, é minha, tá? Eu imagino que esse povo tá querendo dopar todo mundo. Uma sociedade dopada é muito fácil. Se você pegar uma pessoa viciada, uma pessoa alcoólatra, uma pessoa viciada em um determinado tipo de droga, se você tira aquilo dela, ela sofre uma crise de abstinência terrível.
Isso acontece hoje, a gente sabe muito bem disso. O que seria daqui a 10 anos se essa inteligência artificial que o povo está usando de forma totalmente exacerbada, o que seria daqui a 10 anos se eles resolvessem tirar essa inteligência artificial da população mundial? O que seria da população? É um caso para a gente pensar. Então, assim, tem que tomar muito cuidado, gente, porque a gente não sabe o que vem pela frente. Então, assim, usa, claro, tem que usar. Tá aí, ué, por que não usar? É uma coisa que é boa até um certo ponto. Se eu tomar 6 litros de água de uma vez só, eu morro, gente. A água me mata. Porque ela vai diluir tanta a capacidade eletrolítica que eu tenho no meu corpo que eu vou morrer com 6 litros de água de uma vez só. Então, se a água é um negócio que faz bem, por que ela mata? Claro, porque eu sempre tenho o lado bom e o lado ruim da coisa. Eu tenho que tentar estimar o que é bom para mim e o que é ruim. Entendeu? Esses limites, esses, vamos dizer assim, esses pontos aí, limite superior e inferior, eu preciso traçar na minha vida, para tudo que eu vou fazer. Para comer, ué. Olha a comida. Comida é uma beleza, você deixa comer da hora, né? Eu tenho o ditado, comer e coçar é só começar. É muito fácil, né, comer. Mas olha o que a comida faz. Se você comer demais da conta, o que acontece? Acaba com a sua saúde. Então, tudo é limite da vida. Tudo é limite. E eu preciso chegar num ponto da minha vida onde eu consiga equilibrar todas essas coisas. Quando eu equilibro todas essas coisas, gente, o mundo pode cair, entendeu? Eu posso ficar sem nada, pode cair o céu, sei lá, o que for. Eu vou estar ali, ó, totalmente estabilizado. Porque eu consegui criar esses mecanismos, eu consegui estabilizar, né? Mente, corpo, espírito, tá tudo muito bem feito, muito bem estabilizado. Eu não me importo mais o que as pessoas falam de mim, sabe? Isso aí é secundário, nossa. Agora, quando é uma pessoa que conhece minha trajetória, que me ama, que está do meu lado, escutá-la de repente é interessante, né? Mas nem sempre ela tem 100% da razão. Então, tudo é dosar na vida. Tá? Lembra do rio? Olha só, olha o caminho que o rio faz. É procurar os seus mecanismos, gente. Tá? A vida é muito simples, a gente acaba complicando de uma forma muito grande. Né? Depois a gente não sabe sair da complicação. Então, é o simples, viver simples, cara. E a vida vai, né? Não é deixar a vida me levar, né? Pelo contrário, né? É caminhar ao longo dela, com os pés no chão, com o sonho sempre no alto, porque sonhar baixo e alto dá mesmo gasta energia, né? Mas sempre com o pé no chão, caminhar e seguir, né? É isso que é necessário pra gente aí, tá? Uma outra coisa importante aqui pra gente é o feedback. Quem vai te dar esse feedback? Lá na empresa, os líderes que são líderes de verdade, que não são chefes, o chefe manda, o líder faz, é diferente. O líder ele faz isso. Ele te traz feedbacks importantes. Ele fala, ó, legal que você fez, né? Só que assim, de repente, se a gente mudasse assim, o que você acha? E se a gente fizesse? O líder nunca fala faz. Ele vai falar o que você acha, qual a sua opinião em relação a isso, né? E aqui também, infelizmente, os líderes eles estão tristes, as pessoas estão ficando tristes. Porque você liderar, de repente, uma grande multinacional é muito difícil, gente. A cobrança é muito grande. E a pessoa, qual que é a válvula de escape dela? Às vezes a pessoa perde família, perde tudo, porque ela tem que ficar 24 horas por conta da empresa. Isso é negativo, tá? Esse líder é aquele líder que ele quer tudo em cima dele. Ele foca todos os esforços em cima dele. É aquele líder que tem medo de tirar férias porque ele tem medo de ser substituído, tá? Não vamos falar sobre liderança na frente, mas a primeira coisa que eu tenho que ter de liderança é ser líder de mim mesmo. Depois líder dos outros, depois líder, depois líder de negócio. A primeira coisa que eu tenho que ser é ser líder de mim mesmo. Eu consigo liderar a minha vida? Beleza, já é um passo grande que eu tenho, entendeu? Só que geralmente as pessoas não fazem isso, né? Às vezes elas não lideram nem elas mesmas e às vezes elas recebem determinados cargos de confiança e elas não sabem lidar com o cargo de confiança, tá? Então, ser líder não é uma coisa hereditária, é uma coisa que você pode aprender, tá? Mas para ser líder realmente de alguma coisa, para trabalhar isso em mim, né? Para trazer, para cultivar esse feedback importante na vida dos meus colaboradores, sei lá onde for,
eu preciso ser líder de mim mesmo. E aí, para ser líder de mim mesmo, o feedback é uma coisa extremamente importante. As pessoas que me amam, as pessoas que gostam de mim, mesmo que elas vão falhar comigo, são as pessoas ideais para que eu receba esse feedback. Para que a pessoa fale para mim, gente, amigo, aquele que bate na sua cara, assim, ó. Sabe? Fala, ô anta, você tá no caminho errado, não faz isso, não faz aquilo, vem pro lado de cá, você tá sendo grosso. E as pessoas confundem. Porque quando você chama a atenção de uma pessoa, às vezes, nossa, estou deprimido. O Fabiano me xingou. Eu não aguento mais essa vida. Acabou. Só que a pessoa não entende assim, pô, se o cara pega no meu. Gente, todo mundo que pega no seu pé, tá? E aí você vai perceber, principalmente as pessoas que te jogam pra cima, são pessoas que querem ver você bem, cara. Querem ver você no alto. Entendeu? Agora, aquelas pessoas ficam assim, já falei sobre isso, né? Ah, lá engordou. Nossa, engordou, hein? Tá gordinha lá, tá precisando emagrecer, né? Como é que você vai fazer, né? Ou então, nossa, você comprou esse carro aí? Gasta muito. Esse aí não bebe mais que você. Não vai dar certo isso aí, né? Vai dar enrosco, né? Ou então você tira uma nota boa na prova, mas sei lá, né? Seu marido é engenheiro, deve ter te ajudado. As pessoas, essas aí são terríveis. Afasta desse trem, porque não compensa. Agora, as pessoas que viram pra você e falam assim, Fabiano, você tirou nota ruim, cara. Você tem tanta capacidade, o que aconteceu? Né? Olha só, mais um exemplo de vida para vocês. Eu tinha um professor excelente também, né? Professor Luiz Cláudio, tá lá na USP até hoje. E o Luiz Cláudio, cara, eu tinha feito com ele mecânica dos fluidos e depois, no semestre seguinte, eu estava fazendo com ele fenômenos de transporte. E tinha uma parte prática. E no dia que eu fui fazer a prova dele, gente, eu tava muito mal. A minha cabeça doía, que parecia que ia explodir. Eu não conseguia fazer a prova. E aí eu fui, entreguei a prova praticamente em branco e fui embora. Eu sabia que eu tinha sido reprovado. Sabe o que ele fez? Sabe o que ele fez? Ele me mandou um e-mail perguntando para mim o que tinha acontecido comigo, que eu tinha ido muito bem em mecânica dos fluidos com ele, que eu era um bom aluno, e o que tinha acontecido comigo, que não era. Eu participei de todas as práticas, todos os relatórios, tudo. Não era típico de acontecer aquilo comigo. E ele queria conversar comigo. Eu fui na sala dele, ele perguntou, falou, ó, Luiz Cláudio, eu tava muito doente, tava dor de cabeça, não consegui fazer essa prova, né? Mas eu entendo, não é culpa sua, tal. Ó, assumi minha mazela, não é culpa dele não, é culpa de quem? Mas aí o que ele fez comigo? Ele falou, Fabiano, eu vou te dar outra chance de você fazer outra prova. Eu vou mandar e-mail para todos aqueles que reprovaram. Olha só, olha a honestidade dele. Mas eu queria que você fizesse essa prova, porque eu tenho certeza que não é, né? Do seu feitio, tirar uma nota dessa. E eu fui fazer a prova. O dia que eu fui fazer a prova era dezembro, e ele tinha levado a filhinha dele para aplicar a prova pra gente, e ele saiu da sala e deixou a gente lá. Entendeu? Eu fui lá, fiz a prova, entreguei para ele, tirei um notaço na prova, fui aprovado. Gente, olha que coisa mais linda. Entendeu? Ele precisava fazer isso, cara, ele como professor, ainda mais na Universidade de São Paulo. Ah, lá merda, sai pra lá, reprovou, que se dane. Ele olhou pra mim, ele me viu como um ser humano. E olha a gratidão que eu tenho com ele até hoje. E, gente, é uma pessoa fantástica. Além do conhecimento, é um ser humano inspirador. Sabe? Pessoa maravilhosa. Então, olha que interessante. Aquele feedback que ele me deu, né? Aquela parada que ele falou, ó, você não foi bem, para mim foi espetacular. Ele não precisava fazer isso. Então, isso ganha as pessoas, né? Traz a gente para um outro plano, a gente enxerga de uma outra forma a vida, né? E a gente trabalhar em cima disso também, receber esse feedback das pessoas que estão perto da gente é fantástico e é importante, tá? Indispensável do que ela vai te falar, tá? Mas é interessante a gente escutar, né? Tentar entender porque ela está falando aquilo e tentar melhorar, buscar as falhas, trazer um mecanismo aí que nós temos de proteção, né? Para que a gente consiga difundir aquilo que a gente está recebendo, não levar para a vida pessoal, mas trazer pontos que são importantes para a minha vida pessoal, para que eu consiga corrigir certas falhas. Isso é muito importante, tá? Por isso que o feedback é tão importante. Quem aqui não fez uma entrevista de emprego e não recebeu um feedback? Não é triste? Você fica assim, pô, cara, nem me falar porque que eu reprovei, nem sei porque eu reprovei, o que aconteceu? Será que eu falei demais, falei menos, não tive texto? Aí a gente fica doido com aquilo.
mesmo sendo uma pessoa conhecida sua, mesmo sendo uma pessoa do seu ciclo de amizades, né? Então há necessidade desse feedback, escutar, parar, ouvir, né? Dispensável de qual seja ele, tá? Às vezes ele é um feedback muito, vamos dizer assim, grosso, uma pessoa que trata o negócio com uma certa rispidez, mas alguma coisa de bom você tem, alguma coisa de bom você traz para sua vida ali, tá? Então, importante a gente pensar nisso aí. Bom, gente, quais são as condições de uso que eu tenho, tá? Durante tudo que a gente falou, né? O feedback, o mecanismo que a gente tem de incorporação de informações importantes e liberar o que não me interessa. Então, quais as condições? Na resistência de materiais, né? O material é influenciado pelo ambiente que ele se encontra. Se você pegar uma barrinha de aço, né? E deixar num ambiente extremamente agressivo. Desculpa, gente, uma barrinha de aço. Não é barrinha de aço, não. Uma barrinha de aço e colocar num ambiente muito agressivo, ácido, o que vai acontecer com ela? Ela vai corroer, certo? Então, o que eu faço, por exemplo, para que aquela barra, naquela circunstância, ela não entre em processo de corrosão? Usar os mecanismos que eu tenho. A pintura, emborrachada, alguma coisa, para você evitar que aquela barra corroa, né? Nem sei se é essa palavra certa, mas é isso aí, tá? Então, na vida da gente é a mesma coisa, tá? Então, só que eu não sou uma barra de aço, graças a Deus, né? Eu sou um ser humano e consigo me mover, eu consigo buscar as conexões que eu quero, da forma que eu quero. A gente tem até um ditado que fala, né? Parente a gente não escolhe, a gente ganha, né? Agora, amigo e as pessoas do meu ciclo eu posso escolher. Então, determinados ambientes eu não preciso criar mecanismos de adaptação. Eu posso simplesmente escolher as pessoas, gente. Eu posso escolher o meu ciclo de amizade. E a gente tem amizade para tudo. Você tem amizade do trabalho, você tem amizade para tomar cerveja com você, você tem amizade, por exemplo, né, para pedir um conselho, você tem amizade de tudo quanto é tipo você imaginar. Então você tem a sua liberdade nessa capacidade, nessa condição de uso da sua liberdade que você tem de escolher as pessoas do seu ciclo. E isso é muito importante. Gente, não vão imaginar apologicamente que isso aí é uma questão de seletividade. Não. Eu não estou selecionando ninguém. Gente, ninguém agrada todo mundo. Ninguém agrada, nem Jesus Cristo agradou. E mesmo assim ainda pregar na cruz ainda. Você acha que eu vou agradar? Não, não vou agradar. Entendeu? Então, assim, se eu não agrado todo mundo, nem todo mundo me agrada. E a vida é assim, e beleza, cara. Desde que a gente se respeite, ótimo. Escolha as pessoas do seu ciclo, tá? Não crie essa capacidade de adaptação que vai te fazer sofrer. No seu trabalho, às vezes não dá. Você precisa conviver e aí você precisa usar esses mecanismos. Mas fora do seu trabalho, no seu ciclo de amizades, você pode criar, né, essa capacidade de seleção natural das pessoas que vão ficar perto de mim e também as pessoas me selecionar ou não para o ciclo de amizades dela. Gente, isso é normal, tá? E às vezes a gente tem um pensamento assim, ai, nossa, eu não fui escolhido, né? Ai, meu Deus, ai, ninguém gosta de mim. Aí começa. A gente já começa a criar, olha aí, eu já começo a criar coisas que vão me levando para o lado negativo. Sabe? Eu não consigo imaginar o seguinte, eu não agrado certas pessoas. Beleza, oh, gente, legal. Não me escolha, por favor, né? Da mesma forma, a capacidade que eu vou ter de falar, ó, fulano não me agrada, então assim, um oi, bom dia, boa tarde, não mata ninguém, mas eu não quero pro meu ciclo, sabe? Não combina, é água e óleo. A gente tem essa capacidade. Então não se esqueça disso. Você não é obrigado a ser todo o tempo perfeitinho, bonitinho, igualzinho e você aceitar todo mundo do seu ladinho porque você ama todo mundo do seu lado. Não, para com isso. Não faça isso. E aí vem a questão do não, de você ter a capacidade de falar não para as pessoas. Tudo começa aí. Quando eu não falo não,
Eu me massacro, às vezes, para cumprir certas vontades das pessoas que não estão nem aí para mim. Então, começa aí. Começa aí a gente ter esse entendimento, né, de saber. Aí vem a outra questão que a gente conversou. Eu sou único, exclusivo. O meu DNA nenhum de vocês tem, nem eu tenho de vocês, nem o mundo inteiro, ninguém tem. Eu sou exclusivo, cara. Entendeu? E sinceramente, sou bonitão, gatão, cutis linda, cabelo maravilhoso. Eu sou eu. Indispensável você gostar, não gostar, não tem problema. Mas eu sou eu. Eu sou eu. Porque eu me conheço, eu sou exclusivo e eu não vou me sujeitar a ficar, de repente, perto de pessoas que eu não gosto. Não tem problema. Entendeu? Então, use isso. Sabe? Não fica a vida inteira. Eu preciso me adaptar. Ah, eu preciso ser o camaleão no meio de todo mundo. Ai, o mundo tá caindo, não gosto daquela pessoa. Ai, mas eu tenho que ficar perto dela. Não, faz isso não, tá? Selecione seu ciclo de amizade, as pessoas que você quer. Você tem direito, liberdade. Entendeu? Eu não estou maltratando ninguém, eu não estou batendo em ninguém, eu não estou falando que ninguém é pior do que eu. Eu só não quero ficar perto, meu amigo. É direito meu. E da mesma forma que tem um monte que não quer ficar perto de mim, beleza, tá tudo bom, o universo continua girando. A Terra continua lá com seus 6.000 quilômetros de diâmetro, continua tudo igual, beleza. Os ventos continuam soprando e vida que segue. Tá? Não tente agradar as pessoas somente por agradar. Não faça isso, gente. Não faça. Não faça. Aprenda a dizer não. Não, não vou fazer não. Você me desculpe, mas não é o momento, eu não quero. Eu tenho outras prioridades. Eu não posso fazer isso agora. Te agradeço, de repente, a oportunidade, mas agora não é o meu momento. Quando chegar no meu momento, de repente eu aceito seu convite. Não dispenso, mas no momento não é o favorável para mim. Ponto final. Ah, meu fulano vai ficar triste comigo, ficar nervoso. O que ele vai ficar não é problema seu. Tá entendendo? O que ele vai entender ou deixar de entender ou que não entendeu não é problema seu. Desde que você seja educado com a pessoa, não quero, pronto, acabou. Pronto, gente. Segue a vida, segue a vida, segue a vida. Tá? Não olhe para trás, tá? Senão você vira status de sal, tá? Não faça isso. Bom, e aí, né? Pra gente finalizar aí, falta um pouquinho de tempo, né? Que aí eu quero ouvir-os também um pouquinho. A questão dos suportes e dos recursos. Nos materiais, né, a gente tem essa capacidade de melhorar as propriedades desse material. Como é que eu melhoro, por exemplo, uma propriedade do ferro? Colocando carbono e fazendo aço, não é? O coque, não é? Como é que eu melhoro a propriedade de um determinado aço, por exemplo, para estar lá extraindo petróleo a 5.000 metros de lâmina d'água, por exemplo, na bacia de Campos? Como é que eu faço isso? Colocando alguns elementos de liga. Esses elementos de liga dentro do material fortalecem esse material, certo? E como é que eu faço isso na minha vida? É uma pergunta para vocês, né? Justamente a pergunta que fica para a próxima aula, vocês não vão me engambelar, não. Tá gravado aqui, depois vou guardar essa pergunta, né? O que eu preciso de elemento de liga dentro de mim para que eu consiga passar por determinados momentos da minha vida e consigo buscar essa reparação das falhas, mitigação das falhas, para criar os meus mecanismos próprios de seleção ou de acepção de energias externas e ao mesmo tempo de ter um coeficiente de difusão suficiente como a gota de tinta que cai na água e faz toda aquela... É a coisa linda, depois vocês fazem em casa, né? Pega uma gotinha de tinta bem grossa, joga na água, você que bonita, ela começa a sair aqueles fios assim, ó, né? E vai criando aqueles fios na água, coisa mais linda. O que eu preciso fazer? Quais são esses elementos de liga que eu preciso na minha vida? Por exemplo, o aço, quando eu coloco o cromo nele, ele resiste a temperaturas elevadas. Mas na minha vida, o que eu preciso colocar na minha vida para superar determinadas situações que acontecem no meu dia a dia? É uma pergunta para vocês guardarem para a próxima aula, para a gente começar a aula discutindo isso aí. Vocês não vão fugir da raia, não. Porque agora eu guardei essa pergunta na cabeça, tá? E não vou tirar. Semana que vem eu quero ouvir um pouquinho de vocês, o que vocês pensam dessas questões aí, tá? E outra coisa,
Arruma um caderninho bonitinho. Não sei se você já tem aí, né? Vai anotando essas coisas. Anota, sabe? Qual é o meu elemento de liga? Ah, meu elemento de liga é a minha língua. Eu falo demais. Então, vou cortar ela. Não, não corta a língua, não. Né? O que eu preciso fazer, né, para de repente mudar essa consequência, né? Dessa língua, por exemplo, que atrapalha as pessoas. A língua matou a caveira, né? Então, é um problema que eu tenho. Então, é um problema que eu tenho. Como é que eu vou minimizar? O que eu preciso de elemento de liga para isso? Certo? Eu começo a pensar nessas circunstâncias aí. Então, na próxima aula, a primeira coisa que a gente vai conversar é sobre isso aí. Não esqueça e eu não vou esquecer. Certo? Bom, vamos lá. A gente tem 4 minutos aí para ouvir vocês, né? Só a Ellen falou praticamente, a Denise também deu um sopro de vida ali, mas cadê o resto? Ninguém fala, não, todo mundo acanhado? Duvido. Você tem que Hoje você traduzir, é consegue. completamente. Quanto Eu mais tô você no serviço aqui, ô Fabiano, mas semana que vem a gente conversa. Não tem problema não, Fabrício. Mas o resto, tá no serviço também ou não? Não, não, professor. Então, gente, ninguém lembrou a pergunta da aula passada, não? Eu não lembrei, não, sério. Ninguém lembrou? Então tá, eu não vou mentir também não, que eu também esqueci. Tá? Não adianta ficar com gracinha não. Mas tá rindo, né? Eu também esqueci, por isso que eu tô fazendo hora. Eu fiquei uma aula inteira tentando lembrar a pergunta e eu não lembrei. Mas tudo bem, né? Nós vamos passar a vergonha junto, não tem problema. Mas tem a gravação. Depois eu vou olhar na gravação e vou lembrar qual pergunta que foi. Lembrou, Ellen, a pergunta? Nossa, eu não consegui lembrar da pergunta, fiquei também quebrando a cabeça aqui a aula inteira. Eu vou olhar na gravação, então. Depois eu vou É, olhar na gravação e eu falo pra vocês. Gente, alguma dúvida? beleza. Alguma questão? Quer comentar alguma coisa? Não? Porque acaba que esses assuntos são muito profundos, né? A gente fica refletindo. O que aconteceu comigo na aula passada foi exatamente isso. Você foi falando várias coisas, principalmente uma das coisas mais difíceis para mim, da minha vida, assim, de lidar, das minhas maiores dificuldades, assim, emocionais, são pessoas, né, principalmente familiares, pessoas, amigos, pessoas, assim, muito queridas que eu já perdi. E trazer essa eu tento essa questão de ressignificação, de trazer os pontos positivos e tudo, mas ainda assim para mim é uma coisa muito difícil, é uma fraqueza minha, muito grande. Então assim, a aula passada, assim, me fez pensar muita coisa, talvez por isso que eu acabei me dispersando dessa questão da pergunta central mesmo, porque realmente aquela aula foi um mergulho bem mais profundo, assim, para mim, do que a de hoje, para falar a verdade, que acaba que essas coisas, assim, dos terceiros, não é uma coisa que eu deixo tanto me afetar, característica mais da minha personalidade, já um ponto mais forte meu, vamos dizer assim, uma coisa mais fácil de eu lidar com críticas de terceiros, alguma coisa assim, mas quando a gente pensa perdas, né, aquelas dores internas, que é você com você mesmo, acho que são as coisas mais difíceis, né? Até comentei bastante disso na aula passada, das questões internas, para mim, são mais difíceis do que as questões externas. E a interna tá com você o tempo inteiro, né? Então, nada de ir além daquilo que vocês não podem. São doses homeopáticas, certo? É dia a dia. É o day by day ali, é devagarzinho, é pensando daquela forma que eu falei com vocês, né? A cobrança que a gente tem com a gente mesmo é muito grande, né? Mas lembra que a gente também é falho, né? Que a gente tem nossas limitações. E devagar a gente vai ajustando as peças. É. Eu acho que até um exercício, isso é igual se alimentar, sei lá, se exercitar, é tudo um exercício diário, eu vejo dessa forma, sabe? É diário, Tento fazer dessa forma.
Gente, é todo Não vai ser dia. aquele, hoje resolveu, acabou, não vai ter mais esse problema. Eu Não. acho que é uma coisa que você vai sempre ter e sempre gerenciar, sabe? Mas e aí, gente, que vocês estão gostando? Quer que para? Professor, eu particularmente estou amando. Acho que ficaria aqui mais 2 horas em aula, ouvindo, aprendendo, vasculhando muita coisa aqui. Para mim está sendo muito bom, está agregando muito. Doses homeopáticas, hein, gente? Devagarzinho, devagarzinho. Nada, todo esforço violento, gente, vai gerar uma resistência muito maior. Quando a gente vai bem pouquinho, sabe? A gente vai fazendo as mudanças, a gente não vai percebendo. Quando você chega, ó, sabe quando você fala assim, nossa, o que que eu fiz, cara? Eu nem acreditei que eu consegui fazer isso, né? Porque vai aos pouquinhos, sabe? Não é uma coisa muito abrupta. Tudo que é abrupto demais traz uma resistência muito grande, tá? Ô Fabrício, na verdade você perguntou da pergunta, a gente também não sabe a pergunta, cara. Me desculpa, Não, mas a próxima, eu digo para a próxima, assim. é o que falta, como é que é? Desculpa, repete, Então, por tá, para a gentileza. próxima, né? Quais são os elementos de liga que faltam dentro de mim para corrigir determinadas falhas, para aceitar melhor certas pancadas que a gente toma na vida, sabe? Coisas assim, detalhes, às vezes que falta dentro de mim, que são pequenas doses. Sei lá, por exemplo, eu sou uma pessoa estourada, sou muito nervoso. Então, o que que eu preciso treinar? Eu preciso treinar mais a paciência. Como é que eu vou treinar a paciência? De repente, uma coisa que me faz ser paciente é jogar videogame, sei lá, né? Uma coisa que me faz ter paciência é uma respiração, é o que eu vou trabalhar no dia a dia. De repente eu sou muito estabanado, não, vamos parar um pouco, né? Vamos ficar ali, eu e eu, né? Tendo essas conversas, esses monólogos, né? Para tentar chegar e ir melhorando aos poucos. Cada pontinho que a gente vai melhorando, cada coisa que a gente vai mapeando, a gente vai sendo uma pessoa melhor a cada dia. Então seria mais ou menos isso, Fabrício, tá? Ok, obrigado. Mais alguém, gente? Tá tudo bem a aula? Tá tranquilo? Não tem ninguém Não, folgado aí professor. passando mal, não, né? Não, não. Só queria falar que as aulas são maravilhosas. Eu não costumo falar muito, não, mas eu estou refletindo muito durante as aulas. Mesmo depois eu fico relembrando aquilo. Está sendo muito importante, porque às vezes a gente precisa que alguém fale uma coisa simples para a gente, que a gente não Claro. consegue enxergar. Quando a pessoa fala, você fica, meu Deus, como eu nunca tinha visto isso, mas você precisava que alguém falasse para você pensar melhor naquilo, para você começar a tentar se conhecer melhor. Então, as aulas estão servindo muito para isso, para que eu também me autoconheça. Eu tenho muita dificuldade de olhar para mim mesma e falar sobre mim mesma, meus defeitos, qualidades, e as aulas estão me ajudando muito com isso. Lembra sempre de uma coisa, gente. Eu quero que vocês guardem na cabeça de vocês, mas não é para tirar, não, tá? Esse aqui é para ficar na cabecinha de vocês. Lembre sempre, você é único e exclusivo, mas você é muito pequeno diante do universo. É essa antítese que a gente guarda ao longo da vida da gente, que faz a gente. Gente, muda demais, mas é uma coisa fora do comum. Porque a partir do momento que eu sei o quanto eu sou especial, o quanto eu sou único, gente. Oh, gente, pelo amor de Deus. Sabe, nada nessa vida, nada pode me afetar, nada pode me jogar no chão. Eu vou tomar porrada mesmo. Isso aí é normal, tá? Porrada você vai tomar. Mas, cara, vai passar, sabe? E ao mesmo tempo é ser pequeno diante do universo, né? Porque eu sou muito pequitinho, cara. Então, nada gira em torno do Fabi Ramos, sabe? Mas eu sou o único, cara. Eu sou o único. Gente, se tirar vocês do universo, o universo conspira de uma forma totalmente diferente. Olha que doideira. Isso aí eu tô falando termodinamicamente falando. Eu não tô falando espiritualmente. Não, ciência. Tô falando de ciência. A ciência. Se você sai do universo, tá? Da forma que você é,
a termodinâmica do universo muda, mesmo você sendo tão pequeno como você é. Olha que interessante. Isso é fantástico. Tá? Então, assim, guarda isso para vocês. Se vocês guardarem só essa frase, só isso aí para a vida de vocês, vocês vão ver como é que vai mudar, cara. A gente precisa se valorizar mais. E guarda, a gente precisa nivelar sempre por cima. Nivelar por baixo é muito fácil. Tá? E nivelar também pela média. Média a gente sabe que é um negócio complicado, né? Se eu falar que 5 mais 5 é 10, a média é 5, beleza, a média é 5. Se eu falar 9 mais 1, a média continua sendo 5. Só que ela está totalmente deslocada para a esquerda. Entendeu? Então a média também. Quando a pessoa fala para você assim, ah, não, você é um rapaz mediano, tá acabando com você, tá? Então antes de falar assim, você é um rapaz horrível, melhor, obrigado. Mas mediano não, gente. Pelo amor de Deus, mediano não. Porque mediano é um negócio muito ruim. Tá? E mediano, como eu falei com vocês, a média pode ser alterada dessa forma. Então quem eu sou? Não, eu não sou eu não sou mediano. Tá? É quente ou é frio? Morno é vômito. São Tomás de Aquino já falava isso, grande doutor. Né? Então, assim, pensa nisso. Tá? E a gente vai buscar cada vez mais. Isso porque daqui a pouco a gente vai chegar na parte de liderança. Vocês vão ver como é que essas coisas se ligam. E depois lá no finalzinho, na parte de leitura corporal. Isso é uma coisa... vai mudar a vida de vocês. Pode ter certeza, porque mudou a minha. Tudo que a gente faz, os gestos que a gente faz, a forma que eu coloco o dedão aqui apontando, tudo isso remete, a gente consegue ler as pessoas, fazer leituras, e a gente como líder, como engenheiro, como vocês são, nos cursos de pós-graduação, é uma coisa que a gente precisa ter noção, até para apresentar a minha dissertação, né? Porque eu já vi dissertação, o cara encosta no quadro, sabe? Tá esperando as perguntas, né? Encosta lá, abre a boca, né? Ou então, né, fica lá comendo unha, ou então cutucando a unha, entendeu? São várias coisas que a gente faz que demonstra o que eu estou sentindo no momento. Mordendo o beiço, mordendo o beiço, certo? Mordendo a língua, certo? Tudo isso aí remete, né? Colocando a mão na boca, entendeu? Passando a mão no cabelo. Tudo isso aí remete comportamentos, né, que tem tudo a ver com liderança, com felicidade, tá? Você nunca vai ver uma pessoa feliz, tá? Nessa posição, não sei se vai dar para vocês verem, mas nessa posição aqui assim, olhando para baixo, né, com o ombro deslocado para frente, desse jeito aqui, você não vai ver uma pessoa que é realmente feliz desse jeito, né? Pessoa que é feliz, ela tá aprumada, corpo aprumado, olhando para frente, horizonte, queixo reto, nem para cima e nem para baixo, reto. Para cima é arrogância, pessoa que anda assim, você olha para você ver, começa a analisar, é só uma beiradinha para vocês, né? Pessoa que anda muito assim para cima, né? Às vezes a pessoa é muito arrogante, né? Pessoa que anda para baixo, é a pessoa deprimida, pessoa triste. A gente não, a gente anda nivelado, para frente, olhando. Tudo isso aí remete aos nossos comportamentos, né? E reflete também a nossa personalidade. Tá? A gente como líder, como gestor, como pós-graduando, como mestre, como doutor, a gente precisa começar a pensar nisso aí. Tá certo, gente? Mais alguma questão? Tranquilo? Bom, então, né? Obrigado mais uma vez aí, né? Pela aula, né? Pelo aprendizado. A gente aprende quando a gente vê que a gente ensina alguma coisa. Olha que trem mais doido também, né? A gente começa a ver que, né, essas trocas, eu acho que vocês precisam falar um pouquinho mais. Eu acho que na próxima aula a gente precisa ter esse momento, sabe? De conversar um pouco, da gente colocar nessas experiências. Eu sei que cada um tem uma bagagem fora do comum, cheia de coisa importante para passar pra gente, né? Mesmo que seja um detalhe que de repente você não quer passar, mas uma grande parte a gente consegue conversar. Eu acho importante, né, vocês falarem mais, sabe? Se pronunciarem mais, né? Durante o curso. Vai fazer bem para vocês também, tá? Essa fala, colocar para fora aí, né? E contar coisas da vida, acho importante demais isso aí. Tá bom? Próxima aula nós vamos trabalhar isso então, ter uma rodinha de conversa sobre isso que eu coloquei. Lembra lá, elementos de liga que vocês precisam na vida de vocês para corrigir certas falhas e para a gente criar esses mecanismos aí
de adaptação quando eu precisar adaptar, ou de seletividade quando eu precisar selecionar quem são as pessoas, quem são o meu ciclo, né? Que mais me importa e que mais ali que vai fazer bem para minha vida. Tá bom? Aí na próxima aula de trabalho isso aí. Gente, muito obrigado, um abraço para todo mundo aí, né? E até a próxima aula, então, se Deus quiser. Muito obrigada. Foi muito boa a aula. Valeu, meus queridos. Boa noite. Boa noite. Falou. Boa Obrigada, noite. boa noite. Tchau, gente. Boa noite. Boa noite.